máximo, hein? Bom. Obrigado. Queridos, eu quero cumprimentar a todos nessa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer para vocês que mais uma noite nos foi permitida para que nós pudéssemos estar reunidos aqui para juntos, através dessa ferramenta, desse veículo de comunicação, anunciarmos a palavra do Senhor, o Evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também batalhar pela fé que outrora foi dada aos santos, como diz Judas em sua epístola. A fé no Filho de Deus, a fé verdadeira, que nos leva a crer na sua palavra e nos leva a obedecer e praticar essa palavra, para que nós possamos estar aptos para desenvolvermos o trabalho do Senhor, o trabalho do reino de Deus aqui na terra. Então, de antemão, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Eu estou muito feliz em poder participar da herança, de poder ser aceito, como diz a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que nós fomos adotados por Deus para sermos coparticipantes da herança dos santos. Estou muito feliz porque, assim como o salmista relatou no Salmo 139, ele disse que antes de nós sermos formados no ventre, Deus já tinha escrito tudo aquilo a nosso respeito. Todas as palavras relacionadas a nós já estavam escritas no livro do Senhor. Estou feliz porque Deus, Ele conhece a nós, conhece a nossa estrutura, conhece o mais íntimo do nosso coração. Por Ele que nos ter criado, Ele conhece cada partícula do nosso organismo. Ele que sabe do nosso futuro, Ele que cuida da nossa sorte. É Ele que dá o amém para todas as nossas, para nossos planos, para todas as nossas, os nossos objetivos, para todos os nossos desígnios. Porque está escrito no livro de Provérbios que do coração do homem vêm os planos, mas a resposta procede da boca de Deus. Eu estou feliz porque Deus, segundo o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 22, em um discurso no Areópago, no meio de alguns filósofos e pensadores atenienses da época, discurso a qual eu
gosto muito de ler, de me familiarizar com ele, pelo conteúdo do discurso do apóstolo Paulo. E ali Paulo diz que Deus, ele marcou, determinou os tempos da nossa existência e o local da nossa habitação. Eu estou feliz nessa noite porque aprove a Deus enviar o seu Filho para que a sua justiça pudesse ser satisfeita, para que nós possamos, para que o homem pudesse ter paz novamente. Porque o profeta diz, Isaías, que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Que foi do agrado de Deus que ele fosse moído na cruz, para que nós pudéssemos receber dele, de Deus, o perdão, sermos reconciliados com ele novamente, por causa da transgressão de um homem que causou a separação entre Deus e a humanidade. Através de um homem também veio a obediência, e através dessa obediência veio a justificação para todos aqueles que creem. Eu estou muito feliz, porque o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é nosso socorro bem presente na hora de angústia. E sendo assim, nós não temos o que temer, porque a sua vara, o seu cajado nos consola. Porque ele nos faz repousar em verdes pastos. Porque ainda que nós venhamos a passar pelos vales da sombra e de morte, nós não temeremos mal algum, porque temos a certeza de que Ele está conosco. Ainda que nós não saiamos com vida do vale da sombra e da morte, mas temos certeza de que Ele está conosco, de que a nossa vida está nas suas mãos, de que a nossa sorte pertence a Ele. Eu me alegro porque Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de guerra. Eu me alegro porque Deus, Ele tem a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Ele quer que essa vontade boa, perfeita e agradável seja desfrutada pelos seus filhos e por aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Eu me alegro por Deus ter deixado a sua palavra, a sua palavra que é inerrante, que é pura, que é o nosso único meio, o nosso único manual de regra, de fé e de prática para a nossa vida cristã. Me alegro porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela responde corretamente aquilo que ela foi designada.
ela é útil para o nosso ensino, ela é útil para a nossa correção, ela é proveitosa para nos ensinar, para nos guiar, para nos tornar pessoas aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, perfeitas e aprovadas para toda boa obra. Eu me alegro porque Deus nos deu em nosso coração um desejo, um apreço e, de certa forma, um amor pela sua palavra. De maneira que a sua palavra consome o nosso tempo, consome o nosso pensamento, tira o nosso foco das coisas dessa vida e leva o nosso pensamento para as coisas eternas, para as coisas que não perecem pelo uso, que não podem ser roubadas pelo ladrão. Por todas essas coisas eu me alegro nessa noite. Eu me alegro também por fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico do Senhor Jesus, que é a cabeça desse corpo. Aqueles que foram tirados para fora, aqueles que foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus, separados por Deus, que foram justificados, que foram predestinados para a aquisição da vida eterna. É bem verdade que nós temos inúmeros motivos para nos gloriarmos em Deus pelos seus feitos em nossa vida. Porque quando olhamos para nós mesmos, fazemos uma análise do nosso coração, sabemos que não existe mérito algum em nós mesmos que venha nos dar algum direito de reclamar algo diante de Deus. Entendemos a palavra graça quando conhecemos verdadeiramente quem somos através da palavra do Senhor. Entendemos a graça de Deus, o perdão de Deus. Ainda que seja impossível descrever, ainda que seja possível procurar em livros algo que possa descrever esse amor que Deus teve para com os homens, mas nós sabemos que no dia de hoje, que esse amor chegou até nós através de Jesus Cristo, que quando estava descendo ao Jordão para ser batizado por João, para dar início ao seu ministério aqui na terra, João olhou para Jesus, chamou André e Filipe e disse: vejam aquele homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Escritura diz que quem crê em Jesus jamais será confundido, jamais será enganado. No último dia da festa em Jerusalém, ele se colocou no meio do templo, olhando ali as pessoas lavarem as escadarias, pátios do templo depois da festa. E ele ergueu sua voz e disse: aqueles que têm sede, venham a mim e bebam.
Ele estava falando que acerca de um espírito, do espírito que seria dado não muito tempo depois. E ele disse que quando esse espírito fosse recebido por nós outros, por aqueles que crescem nele, seria como um rio de águas vivas transbordando do nosso ventre. Um manancial de águas que trazem vida, que matam a sede, que nunca seca, que nunca se acaba. Esse manancial que João, quando estava preso na ilha de Pátimos, olhou e viu debaixo do trono de Deus um rio de água viva que corria. Na verdade, nós precisaríamos de muito tempo para expressar as grandezas, para agradecer. Alguém, em uns tempos atrás, chegou a dizer: o que nós poderemos fazer, o que nós poderemos dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito a nós. Essa pergunta que não tem resposta, porque nada que nós possamos fazer nessa vida vai pagar aquilo que Deus fez. Eu estava meditando ali no Salmo 90. E o salmista diz que antes dos céus e terra serem criados e formados, Deus já existia. Deus já reinava absoluto, único. Ele que não tem princípio, Ele que é o início, é o meio e é o fim de todas as coisas. Em se falando da criação. Portanto, antes de tudo ser criado e de o homem ser colocado como mordomo na terra, Deus já reinava absolutamente. E nós louvamos a Deus porque chegamos a alcançar, fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos resgatados por Ele. Tivemos o privilégio e a oportunidade, não por mérito algum, não por obra alguma que nós tenhamos feito, que nos tenha dado direito para reivindicar diante de Deus essa escolha, mas unicamente pela graça. Não importa. Não adianta queremos colocar mérito naquilo que Deus não olha e não nos deu através de mérito, porque não foi pelo esforço do nosso braço, não foi porque viemos de uma linhagem, de uma família, de alguém que no passado fez algo extraordinário para que essa geração atual possa ser agraciada. Não, mas unicamente pela graça de Deus. E tudo isso é um motivo da nossa alegria, é um motivo, é o combustível que nos dá força, que nos dá vigor, para todos os dias quando nós acordamos, quando vem à nossa memória todas essas coisas, as nossas esperanças,
elas são renovadas, porque as promessas de Deus, elas estão vivas e elas estão de pé. E nós aguardamos essa promessa de Deus em cada dia em que nós vivemos. Por isso, meus irmãos, eu quero desde já ser grato a Deus por tudo. Porque eu confesso a todos vocês, do fundo do meu coração, que a minha vida, em todos os sentidos, falando de forma aplicativa da palavra, em todos os sentidos, minha vida está no controle de Deus. Tudo que eu faço ou deixo de fazer está no controle de Deus, está na vontade diretiva e na vontade permissiva de Deus. Quando Deus nos dá a oportunidade de nós podermos entender, é por isso que em alguns lugares da Escritura você vai encontrar pessoas orando, pedindo a Deus para que o nosso entendimento, ele seja aberto para que nós possamos compreender. Você vai ver o apóstolo Paulo ali na carta aos Romanos, no capítulo 12, rogando àquela igreja para que aquela igreja apresentasse o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável diante de Deus, como culto racional. Para que aqueles irmãos não se conformassem, não se amoldassem, não estivessem satisfeitos com o mundo, com o sistema em que o mundo é regido, mas serem transformados pela renovação do entendimento, através do estudo, da leitura, do estudo, da aplicação, da meditação da palavra de Deus. Porque a leitura, o estudo, a meditação, a aplicação da palavra de Deus, ela vai nos dar a oportunidade de conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A fé é dada unicamente pela palavra de Deus. Porque em primeiro lugar se prega, porque a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir é a palavra de Deus. Que Deus enxerta a fé no nosso coração, para que nós possamos crer na sua palavra e entender o seu plano para nossas vidas. Quando você vai ler o livro de Salmos, ali no Salmo de número 119, o salmista várias e várias vezes ele faz menção da palavra de Deus, ele pede a Deus, ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele, por 3 vezes, ele se coloca de joelhos diante de Deus e ora. Por pedidos específicos, faz pedidos específicos diante de Deus por 3 vezes. E uma dessas 3 vezes ele ora
e pede que o Espírito de Deus ele ilumine a mente e o entendimento da igreja, para que ela possa compreender aquilo que Deus tem preparado para ela. E ele fala também na sua carta que o príncipe desse século, Satanás, o inimigo de Deus, e também inimigo da criação de Deus, que é o homem, ele cega o entendimento daqueles que não creem, dos perdidos, para que a luz do Evangelho não ilumine as suas mentes e os seus corações. Mas Paulo ora para que toda treva de incredulidade, para que toda treva de desconfiança, para que essa cegueira espiritual, ela não recaia sobre a igreja. Porque quando a cegueira espiritual está sobre alguém, aquela pessoa vai viver uma vida não de agrado a Deus, mas uma vida em desobediência a Deus. E por essa desobediência, ela vai receber a justa retribuição dos seus atos, segundo o que está escrito. Então nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pelo Espírito que nos foi dado. Eu agradeço a Deus imensamente por ter essa oportunidade. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, rapidamente, fazer aqui um breve comentário, porque nós não dispomos de muito tempo, mas eu quero fazer um breve comentário sobre um acontecimento, sobre um fato nas Escrituras Sagradas que chama muito a nossa atenção e que eu tenho meditado muito esses dias, e acredito que por conta da situação em que nós estamos vivendo, é necessário que nós possamos olhar para a palavra de Deus, enxergar ali, naquele fato, naquela história, tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, a nosso respeito. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz que as coisas que foram escritas no passado foram escritas para nosso testemunho, para nós que vivemos nos últimos dias, para que nós não venhamos a cobiçar as coisas más. Nós vamos aprender com o exemplo da vida de um homem que foi muito agraciado por Deus em sua vida, um rei de Judá, por nome de Ezequias. No capítulo de número 32 de 2 Crônicas, versículo de número 24, diz a palavra do Senhor: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém.
Porém, Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou, para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Queridos, através desse texto nós vamos falar sobre uma realidade muito grande, falar sobre algo que está acima de nós, algo que rege a nossa vida, pode se chamar de lei, de uma lei que se rege a nossa vida. Algo que pode até ser revogado, mas não é porque possa ser revogado, possa ser visto como algo prazeroso aos olhos do nosso Deus. Nós sabemos que Ezequias foi um rei muito abençoado por Deus. Se você quiser ler sobre a vida de Ezequias, lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 18 até o número 20, a Bíblia separa 3 capítulos para falar da vida de Ezequias. Ezequias reinou 29 anos sobre Judá. Ezequias foi poderosamente ajudado por Deus. Diz a Escritura que não houve nenhum rei como foi Ezequias. Piedoso, guardador da lei. Ezequias restabeleceu o culto original a Deus. Uma reforma verdadeira e genuína no meio do povo de Deus. Ezequias destruiu todos os altares de adoração a outros ídolos que o povo de Judá tinha naquele tempo. E o que eu achei interessante quando fui olhar sobre um desses ídolos, era aquela serpente que Moisés tinha feito no deserto, que está descrita lá no livro de Números. Que quando o povo murmurou contra o Senhor, e Deus mandou serpentes de fogo, diz a palavra, serpentes abrasadoras que feriam o povo e o povo morria. E a Israel ficou em desespero e clamaram a Moisés, dizendo: Moisés, clama ao Senhor, porque nós nos arrependemos desse pecado. E Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse: levanta uma serpente de bronze e pendura ela em um madeiro. E há de ser que todo aquele
que for ferido pelas víboras e olhar para aquela serpente, sarará, não morrerá. E no Evangelho de João, nós vemos que o Senhor Jesus, ele faz a alusão a essa serpente para a sua própria pessoa, dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o povo de Israel guardou aquela serpente permeou ainda muitos e muitos anos, virando objeto de culto, mas não de um culto verdadeiro a Deus. Desde já eu quero aqui fazer uma aplicação pessoal e dizer que toda a glória é dada a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com os recursos e com quem Deus usa para nos abençoar e para operar algum milagre em nossa vida, para que nós não venhamos a colocar o recurso ou a pessoa no lugar de Deus, como aconteceu com aquela serpente. Aquela serpente foi apenas um objeto que foi usado ali como um símbolo, mas na verdade quem curava da enfermidade era Deus, porque a palavra já tinha sido dada, que quem olhasse para a serpente seria curado. E Ezequias olhou e viu que a serpente estava promovendo um culto, mas não era um culto verdadeiro. Mas diz a Escritura que ele foi lá e despedaçou por completo. Foi no tempo do rei Ezequias que aconteceu um fato inédito. Nunca havia acontecido desde os tempos em que o povo de Israel saiu do Egito. Não se ouvia em nenhuma guerra, era um fato extraordinário, um prodígio, um feito que foi anunciado nos 4 cantos da terra, que de certa forma deu fama a Ezequias. Foi nos seus tempos em que, quando o exército assírio do rei Senaqueribe, ali liderado por Rabsaque, depois de ter tomado todo mundo, de ter tomado a cidade, matado os exércitos, destruído, escravizado todos os reis, chegou a Samaria e fez Samaria cativa. Nós sabemos que Samaria é irmã de Jerusalém. Samaria representa o reino do norte, Jerusalém representa o reino do sul. A divisão se deu no reinado de Salomão. 10 tribos foram para o norte e 2 para o sul. Por mais que houvesse uma briga, um conflito de interesses por herança, alguma coisa, mas eram irmãos de sangue. E quando Ezequias ficou sabendo que os seus irmãos estavam cativos, ele não aceitou esse cativeiro. E diz a Bíblia que o rei Senaqueribe vem até Jerusalém, depois de ter tomado Laquis, que era a penúltima cidade. Chegou a hora de Jerusalém, que seria fechado com chave de ouro. E diz a Escritura que em um único dia, em uma única noite, Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados.
E o nome do Senhor foi glorificado nos tempos de Ezequias. E o nome do Senhor foi exaltado no meio do seu povo por causa desse grande livramento. Que até o rei da Babilônia ficou sabendo e pegou os mensageiros e disse: olha, vão a Ezequias, levem esse presente para que ele nos faça saber desse grande prodígio que aconteceu nos seus dias. Foi nos tempos de Ezequias em que Deus mostrou a sua bondade para com o seu povo. Diante de um reinado, de um homem que foi escolhido para reinar naquele tempo. E chega o momento, queridos, que é onde eu quero entrar no assunto para o qual eu vim até aqui nessa noite. Chega um momento em que Deus decide recolher Ezequias para o celeiro, que o feixe de trigo seja recolhido. E Ezequias adoece de uma doença, e essa doença é mortal, diz a Escritura. Então Deus manda o profeta Isaías, filho de Amós, que era conselheiro do rei também naquele tempo, e disse: vai a Ezequias e diga a ele: arruma a tua casa, porque certamente você morrerá, você não sairá vivo dessa enfermidade. E Ezequias, depois de ouvir a palavra do Senhor, vira o seu rosto para o lado e começa a chorar, e começa a orar a Deus, e ora dizendo: Senhor, lembra-te que eu andei todos os dias da minha vida diante de Ti. E diz a Escritura que o profeta Isaías estava retornando, mas no meio do caminho, Deus disse: volte até ele e diga a ele que eu ouvi a sua voz, eu vi as suas lágrimas, e eu irei acrescentar 15 anos mais de vida para ele. Então, queridos, Isaías retorna até Ezequias e disse: o Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu as tuas lágrimas, e o Senhor te manda dizer: acrescentarei 15 anos de vida para ti. E daqui a 3 dias tu subirás até o templo. E Ezequias perguntou ao profeta: qual será o sinal que eu vou receber do Senhor, de que eu estarei curado e que eu subirei? E Isaías orou ao Senhor e disse para Ezequias: escolhe. Tu queres que o relógio, a sombra que para sobre o relógio de Acais, avance 10 graus ou retroceda? E Ezequias disse: olha, avançar é fácil, retroceder é impossível. Eu quero que retroceda. Então Deus fez com que a sombra que vinha sobre o relógio de Acais retrocedesse 10 graus. E ali foi o sinal da palavra do Senhor e da sua promessa para com Ezequias. E Deus cura Ezequias de uma doença mortal, de uma enfermidade que levaria ele a óbito fisicamente, mas que também daria a oportunidade de Ezequias estar com Deus pessoalmente. E 3 anos depois dessa cura maravilhosa, Ezequias gera um filho por nome de Manassés.
cumprindo-se os 15 anos de vida acrescentados pelo Senhor, Manassés assume o trono no lugar do pai, com 12 anos de idade. E diz a Escritura que Manassés foi o pior rei que Judá teve, que sobressaiu nos pecados de Acabe, que era considerado o pior rei. Que nem no meio dos filisteus, dos assírios, se cometia os pecados que Manassés cometeu nos seus dias de reinado. Tudo aquilo que o seu pai tinha feito, tudo aquilo que o seu pai tinha construído, toda a reforma que o seu pai tinha feito, Manassés destruiu tudo completamente. E o resultado do reinado de Manassés, ele foi levado cativo. Diz a Escritura que foi colocado uma argola no seu nariz. E ele foi levado como cativo. E lá no cativeiro, ele se humilhou e reconheceu o seu erro e orou ao Senhor, pedindo perdão. Segundo alguns estudiosos, dizem que a oração de arrependimento de Manassés foi a melhor oração que já foi orada por alguém na Bíblia Sagrada. E Deus perdoou Manassés. E Deus livrou Manassés do final que ele mesmo tinha projetado para a sua vida. Então, se você ler o capítulo 18, 19 e 20 de 2 Reis, você vai ler vai conhecer a história de Ezequias. O texto que nós lemos, eu fiz questão de ler, não ler em 2 Reis, mas ler em 2 Crônicas. Esse texto que nós lemos aqui, que é narrado o mesmo episódio, só que de uma forma diferente, é colocado aqui que que Ezequias não correspondeu aos benefícios que foram feitos ao Senhor. Que depois da sua cura, o seu coração se exaltou de sobremaneira, ao ponto de ele ter tomado para si a glória dos feitos do seu reino, no lugar de Deus. E também quando os mensageiros da Babilônia chegaram até ele, trazendo presentes, exaltando-o pelos sinais, por aquilo que tinha acontecido, pela vitória sobre Senaqueribe, diz a Escritura que o coração de Ezequias estava alto, tinha se exaltado, e ele não tinha atribuído a Deus. E Deus manda o profeta Isaías até lá e diz: olha, o que é que tu mostrasse? O que aqueles homens vieram fazer aqui? Vieram me visitar, ficaram sabendo que eu estava doente, à beira da morte, mas que fui curado, e dos feitos que aconteceram no nosso meio. E o que é que tu mostrou para eles aqui? Eu abri as portas do palácio, mostrei todos os tesouros. Isaías deu a palavra do Senhor para ele na mesma hora e disse: tudo aquilo que foi colocado, foi visto por eles, será levado de maneira que não ficará nada de valor. Será levado pela Babilônia. Mas não se preocupa que você vai dormir em paz, porque isso não acontecerá nos seus dias.
Então diz a palavra do Senhor que Ezequias achou que aquela palavra era boa, vindo da parte de Deus, porque não aconteceria no seu reinado. Meus irmãos, eu quero aproveitar os minutos restantes aqui que nós temos para falar sobre algo muito sério em nossa vida, para nossas vidas. Já foi falado aqui que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Já foi falado aqui que os pensamentos de Deus a nosso respeito não são como os nossos pensamentos. Que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são de paz e não de guerra. Que Deus está cuidando de nós. Ele diz na sua palavra que ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, a qual ela amamenta, eu, porém, não esquecerei de ti. Toda a nossa sorte, todo o nosso futuro está nas mãos de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, resumindo, em poucas palavras, é que a vontade de Deus era que Ezequias fosse recolhido para ele. Mas aquela vontade de Deus que foi manifestada naquela hora era boa tanto para Ezequias como para Deus. Mas aos ouvidos de Ezequias não soou de forma agradável. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus, ela pode ser boa, perfeita e agradável, mas aos nossos olhos. Mas quando essa vontade boa, perfeita e agradável, ela é aplicada na nossa vida, ela pode trazer uma consequência para a nossa mente, para o nosso coração, que nós de antemão não aceitamos, não vamos aceitar. Porque Deus queria recolher Ezequias, Ezequias queria ficar. Então ele disse para Isaías: vai lá que eu vou acrescentar mais 15 anos. Só que eu quero que você entenda que Deus, ele tem controle de tudo, ainda que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que ainda que o curso das coisas possam mudar, como aconteceu com Israel. Segundo a história, segundo os historiadores e estudiosos, disseram que o trajeto do Egito até Canaã seria 40 dias de caminhada. Mas o povo teve que andar 40 anos para cumprir a promessa de Deus. Deus cumprirá a sua promessa na nossa vida, mas a forma em que Ele irá cumprir a sua promessa, às vezes pode não ser do nosso agrado. Porque qual é a promessa de Deus para a nossa vida? É que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu já falei aqui e vou repetir mais uma vez. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento. Nós acreditamos que de alguma forma nós chegaremos diante do Senhor. E uma dessas formas é quando Deus nos chama através da morte física do nosso corpo. E isso é motivo para nós outros de alegria, de júbilo em nosso coração, não de desespero e nem de tristeza, como aconteceu com Ezequias.
Parece que vejo Isaías chegando e dizendo: Ezequias, tua hora chegou. Logo, logo tu irás se encontrar com Deus. O Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, reuniu os discípulos e disse para ele: aqueles que viveram no passado desejavam contemplar aquilo que vocês estão contemplando hoje. Você só vai entender o que aconteceu aqui na vida de Ezequias. Você só vai entender que o que Ezequias fez foi um erro na sua vida, quando você entender as palavras de Paulo e as palavras de Pedro, que dizem que ainda que eu deseje me desfazer dessa casa terrestre e estar com Deus e estar com Cristo, mas é necessário que eu permaneça um pouco. Queridos, o Espírito Santo, eu finalizo aqui, ele nos é dado para nos capacitar, nos preparar para nós cumprirmos aqui na terra a vontade de Deus, fazermos a obra de Deus. E também, alegoricamente falando, ele é falado que ele é aquele que está adornando a noiva para se encontrar com o seu esposo. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para nos encontrarmos com Cristo, porque o momento mais sublime, o momento mais importante, o momento mais ansiado e desejado por toda a igreja, é o momento em que nós estaremos frente a frente com Ele, aleluia. Que João disse em uma das suas cartas, que nós seremos como Ele é, porque hoje a nossa vida está escondida com Deus, e quando Ele se manifestar, nós seremos manifestados e revelados, e seremos igual a Ele, aleluia. Nós glorificamos a Deus, porque sabemos que quando fecharmos os nossos olhos aqui na carne, nós estaremos diante do nosso Deus, diante daquele que nos remiu, diante daquele que nos chamou. Então isso não é motivo de medo, isso não é motivo de pânico. Se aprouver a Deus em que a nossa vida seja prorrogada, aumentada em mais alguns anos, que assim seja, para que nós possamos desenvolver a obra do Senhor. Mas se chegar a hora de Deus nos chamar para estar com Ele, eu quero dizer para você que é um motivo de alegria e de júbilo, aleluia, para o nosso coração. Portanto, a vontade de Deus era que Ezequias estivesse com ele. Mas Ezequias, por tardar a vontade de Deus, por medo da sua partida, poderia ter evitado muitas coisas ruins. Isso nos leva a meditar. É por isso que nessa noite eu trago essa palavra, para que você venha meditar sobre a sua vida com Deus. Lembre-se de uma coisa: há um pensamento, há um texto bíblico que permeia a minha mente, o meu coração, que diz, João em sua carta, em uma das suas cartas, diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O amor de Deus está derramado do nosso coração, então nós não podemos ter medo quando chegar a hora da nossa partida. O momento da nossa partida é o momento mais sublime e mais importante, que é quando nós veremos realmente aquele que nos chamou. A Bíblia diz que nós veremos Jesus como Ele é. Nós veremos as marcas da sua mão. Nós veremos o seu lado que foi
furado pela lança do soldado. Os estigmas do chicote, do açoite, serão tirados, mas as marcas permanecerão como prova, pelo preço que foi pago pelas nossas vidas. E nós gozaremos de uma eternidade. Nós gozaremos de algo que não tem como falar aqui, palavras não são cabíveis nesse momento, porque Paulo disse que quando subiu ao terceiro céu, ele ouviu falar de palavras inefáveis, incompreensíveis à mente do homem, sobre as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, e que aguardam a nossa vinda. Por isso, eu quero encerrar a minha participação nessa noite, aqui junto com você, querido, recitando um dos últimos versículos que está escrito no livro do Apocalipse, que João, encerrando a sua visão, encerrando o livro, ele escreve dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Está chegando a hora, meus irmãos. O Espírito de Deus, a criação de Deus, a natureza, estão nos mostrando, estão nos dizendo que está chegando a hora de nós vermos o Filho do Homem, aleluia. E isso é o mais importante para nossas vidas. Por isso, que nessa noite você medite nessas palavras, que você guarde no seu coração, não deixe que o diabo engane você